Amém, queridos irmãos. Então, nós somos abençoados, hoje de manhã, com as palavras do Senhor, e nós vamos continuar ainda sendo abençoados. Amém? O Gé também vai colocar lá um slide. Nós vamos ler, irmãos, um texto da palavra de Deus que é muito comum para nós, esse texto a gente às vezes prega no casamento, em enterro, em batizado, em tantas coisas, mas ele é assim tão bom. Eu gosto muito deste salmo, o Salmo 23, porque a gente vê assim esse grande amor de Jesus por nós, Então, esse salmo vai falar do pastor, e das suas ovelhas. O pastor, o bom pastor, o Senhor como nosso pastor. Amém? E é tão bom, irmãos, nós sabemos que nós temos um pastor. Amém? Você pode ter o pastor aqui da igreja, mas você tem o supremo pastor. Jesus é o nosso supremo pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, e nós somos as ovelhas do Senhor. Amém? Irmãos, e uma coisa eu tenho aprendido, que é tão bom a gente ser ovelha. Às vezes a gente fica meio ovelha, Ovelha, porque vai ficando já com bastante tempo, mas a gente tem que continuar como ovelha. Irmãos, tem alguns que ficam ovelha um tempo e depois vira bode. Irmãos, e aí dá um trabalho para o pastor, tão grande, vira bode. E Deus não quer que nós viramos bode, irmãos. Nós somos ovelhas, Ele é pastor de ovelha. Jesus não é pastor de bode, irmãos. Jesus é pastor de ovelha. E quando nós somos ovelhas, irmãos, nós somos tão abençoados. É tão abençoado, porque o bode, você não consegue pastorear bode. O bode, ele dá chute para todo lado, o bode é difícil de segurar, a ovelha, ela é mansa, a ovelha é obediente, a ovelha é diferente, amém? Então, eu sou ovelha do Senhor Jesus, amém, queridos? Eu sou ovelha do Senhor Jesus, amém? O pastor é pastor, não. Eu sou pastor, mas eu também sou o Edmir, ovelha. Amém? Aí lá no PG, irmãos, na reunião do PG, aí eu fui fazer a oração e eu comecei a orar: Senhor, abençoa, Senhor, o pastor da igreja. Senhor, abençoa a pastora e não sei o quê. Aí os irmãos ficaram olhando assim, que eu estava orando para Deus abençoar o pastor, que sou eu mesmo. Mas eu sou o Edmir. Eu fui me tornar pastor já bem depois, amém, queridos? Então, antes de tudo, eu sou uma ovelha também, porque, irmãos, pastor que não é ovelha, ele não pode ser pastor, ele é bode, e tem alguns que são bode, irmãos, não é? Então, eu tenho que ser ovelha diante de Jesus, eu tenho que sempre me chegar diante dele. Eu nunca vou chegar diante de Jesus como o pastor Edmir, eu vou chegar diante dele como Edmir, ovelha. Amém? Amém, queridos? E você também tem que chegar diante de Jesus como ovelha de Jesus. Ovelha, Ele é o pastor, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Amém, queridos? O Senhor é o meu pastor. Então, Jesus, Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Quando Ele fala que é Senhor, irmãos, está dizendo sobre a autoridade dEle. Ele é uma total autoridade, o Senhor. Ele é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que olhar para Jesus é Ele como Senhor.
E Senhor, por que Ele é Senhor? Porque Ele é dono. Ele é dono da minha vida. Ele é dono da tua vida. Ele é dono das ovelhas. Ele é o Senhor nosso. E é por isso que nós temos que ser como ovelhinhas diante dEle, porque Ele é o Senhor. Se Ele não for o Senhor, irmãos, Ele também não será o nosso pastor. Porque quando nós declaramos que Ele é o Senhor, a gente declara que Ele é o dono da nossa vida e que nós estamos nas mãos dEle. Ele é o Senhor. Então, o Senhor é o meu pastor. O Senhor, Ele é o meu pastor. Amém? O meu. Mas é o nosso, mas Ele é o meu. Amém, queridos? Ou seja, quando eu falo o meu, é que mesmo nós estando no meio de monte de ovelhas, Ele dá uma atenção especial para mim. Para mim. Ele dá uma atenção especial para você, porque Ele é o teu pastor também, individualmente. Então, Ele é pastor do rebanho todo, mas é pastor também de cada um de nós, amém? De cada um de nós, Ele dá atenção para cada um de nós. Às vezes você se sente assim no meio do rebanho e pensa, será que o Senhor, será que o pastor vai dar atenção para mim? Eu não sei orar como os outros, eu não sei talvez louvar como os outros, eu não sei talvez pregar, eu talvez não tenha. Será que Ele vai olhar para mim? Vai sim, porque você é a ovelhinha do rebanho dEle, amém? Ele tem umas ovelhinhas um pouquinho mais gordinhas, né? Tem umas mais magrinhas, tem já umas com cabelinho branco, uns com barba branca ali, que nem o Clemente, irmãos? Assim, ovelhas diferentes, mas Ele dá atenção para cada uma, Ele dá uma especial atenção. Amém, queridos? Então, quando nós viemos para cá, pedindo a Deus renovação, nós viemos como ovelhas do Senhor. Ovelhas do Senhor. Nós não viemos aqui como pessoas com um coração duro, onde o Senhor não pode falar, não pode. Nós viemos aqui como ovelhas, com o coração molinho, amém? Com o coração molinho, quebrantado, para adorar, para nos quebrantar, para às vezes chorar, rir, da presença do Senhor, na presença do nosso pastor. Amém, queridos? Você está com esse coração? Você está com esse coração? Porque, irmãos, quando a gente vem para um culto, a gente vem para uma reunião, e a gente chega com o coração duro, fechado, como que nós vamos ser abençoados por Jesus? Porque Jesus, irmãos, nunca nos força a nada. O Espírito Santo nunca nos força a nada. O Espírito Santo é bem sensível. Ele é bem sensível. E Ele quer encontrar um coração também sensível. Amém? Ele quer encontrar um coração macio, um coração onde que Ele possa fazer algo tremendo, glorioso e maravilhoso. Sabia por que tem gente que fica a vida inteira na igreja e nunca muda? Nunca muda. Porque tem um coração duro. Tem um coração duro. Termina a palavra, a pessoa já sai ali criticando a palavra. É um coração duro. Mas quando a ovelha vem com o coração aberto, livre, recebe do Senhor. Amém? Então o Senhor está nos chamando para sermos realmente ovelhas, para nos colocarmos diante dEle, do Senhor, que é o nosso pastor, que é o meu, que é o seu pastor, como ovelhas. Amém?
Então o Senhor é meu pastor. O Davi, ele sabia que o Senhor era o pastor de Israel. O pastor de Israel. Davi foi um pastor também. Davi foi um pastor de ovelhas. Então, ele conhecia muito bem o que era ser um pastor. Ele conhecia muito bem sobre também as ovelhas. Ele tinha muita sensibilidade com a questão de ovelhas e pastor. Porque quando ele era jovem, ele pastoreava as ovelhas. Então ele foi inspirado pelo Senhor para escrever esse salmo. E aí ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor. Eu já fui pastor de ovelhas, mas agora o Senhor é o meu pastor. Ele agora já era um homem, já era rei, e falou, o Senhor é o meu pastor. Amém, queridos? Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então Jesus, sendo o Senhor, Ele é o bom pastor que deu a vida na cruz do Calvário pelas ovelhas. Amém, queridos? Ele deu a vida. Ele deu a vida por nós. Ele morreu por nós, querido. Ele morreu por você. Olha o grande amor de Deus. Tem pastores que são mercenários. Jesus fala disso, que são mercenários, que eles não ligam para as ovelhas. Aliás, irmãos, tem pastor que nem gosta de estar no meio das ovelhas, né? Ele chega no culto, depois do louvor, aparece, sai de uma portinha dos fundos, né? E vem ali, quando acaba a pregação, ele desaparece, porque não gosta de ovelha. É que nem político que fala tanto de pobre, mas não gosta de pobre, né, irmãos? Fala de povo, mas não gosta do povo. Só usa o povo, só usa o pobre. Então Jesus falou isso, que tem pastores que não gostam das ovelhas. Mas Jesus gosta das ovelhas. Amém, queridos? Ele é o bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas. Então, irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, às vezes a gente sente falta disso, olha, está me faltando isso, está me faltando aquilo, está me faltando aquilo. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Amém? O Senhor, como pastor, não nos deixa faltar nada. O Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. Sempre vai suprir no momento certo, irmãos. Mas a gente olha e diz assim, e agora, José? O que eu vou fazer? Né? E agora? A situação está difícil. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mesmo que você pense, está me faltando, será que vai me faltar? Será que vai me faltar aquilo? Será que vai me faltar isso? Será? E o diabo começa a colocar na sua cabeça, na nossa cabeça, olha, pode ser que aconteça isso, pode ser que falte isso, né? E falte aquilo. E aí, esses dias da política, né, irmãos? Eu comecei a pensar assim, meu Deus, imagina se o Brasil virar Venezuela, e aí lá na Venezuela já não tem mais nada no mercado. Aí eu comecei a pensar, acho que a gente vai ter que já estocar alimento e não sei o que e tal. Aí aí veio essa palavra, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Aí eu falei assim, então é melhor confiar em Jesus. É melhor confiar do que sair correndo aí para o mercado, encher. O Senhor vai prover tudo. Amém, queridos? Porque o Senhor é aquele que provê tudo para nós, irmãos. Amém, queridos? Vê como que nós somos fracos, irmãos? Não é verdade? Como que a mente da gente, né? O Carlão falou da mente, a mente da gente já começa a pensar.
Você já começa a pensar, né? Você que tem os seus filhos já começa a pensar, olha, o menino vai ficar sem comida, olha, não vai ter roupa, olha, não vai ter isso, não vai faltar isso, e vai faltar aquilo. Irmãos, mas o Senhor é o pastor, de uma forma ou de outra, irmãos. Ele suprirá todas as minhas e todas as suas necessidades. Amém, queridos? Ele é aquele que nos abençoa, é aquele que nos alimenta. Amém, queridos? Uma vez, a minha mãe tinha 6 filhos, né? E meu pai foi embora de casa. E aí chegou um dia lá, num domingo, nós sentamos em volta da mesa, mas não tinha nada para comer. Minha mãe crente de verdade. Crente, sabe, irmãos? Hoje não faz muito crente igual a minha mãe, né? Era aquela crente mesmo, irmãos. Sabe aquelas crentes assim que... meia beia, né? Aquela, assim, foi criado na igreja assim, cheia de fé, né? Ela frequentava e gostava mesmo. E naquele dia não tinha alimento. Domingo, irmãos. E aí, na mesa lá e tudo, e oramos, Senhor, obrigado pelo alimento e tal. Minha mãe, nós oramos. E não tinha nada, mas daqui a pouco, irmão, bateram palma lá. Dona Amélia. Era a vizinha. Aí a vizinha veio lá com um monte de coisa de comida e falou assim, olha, a gente fez muito aí para os parentes que vinham, mas acabou alguns não vindo e tal, e tem essa comida toda, vai sobrar, a senhora não gostaria? Minha mãe... Eu nem lembro o nome da vizinha. Mas, irmãos, nós comemos. E nunca faltou nada, irmãos. 6 filhos para criar. Tudo criança. E, irmãos, nunca faltou nada, irmãos. Nunca faltou. Amém, queridos? O Senhor cuidava de todos nós, irmãos. O Senhor cuidava. Em todas as coisas, o Senhor cuidava. Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, esse pastor que alimenta, ele me faz deitar em verdes pastos. O que ele faz, irmãos? Ele pega as ovelhas, né? Essas ovelhas, e leva para um lugar que tem bastante alimento. Ele vai me levar para um lugar que tem bastante alimento. Então, levava para o lugar de verdes pastos. Quer dizer, a hora que a ovelhinha chegava ali, ela regalava um olho, tanta comida. E comida boa, irmãos. Então, Deus nos supre a nossa necessidade. E Deus, irmãos, sabe quais são as nossas necessidades. E Deus nos leva a verdes pastos, né? Então, o Senhor, como pastor, levou as suas ovelhas para pastos e em lugar de bastante e bom alimento. Você está aqui, irmãos, porque tem bom alimento. Amém, queridos? Quantos são bem alimentados nessa igreja aqui, irmãos? Amém, queridos? Tá? Aqui nós não falamos mentira, aqui nós não falamos heresias, aqui nós falamos da palavra de Deus, querido. Aqui apresentamos Jesus como pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Amém? Então, querido, Deus faz assim, Ele pega as ovelhas dele e leva para esse lugar de alimento, querido. Agora, quando a ovelha, ela vira meio bode, aí ela acaba caindo na mão desses mercenários, desses enganadores, porque ela só está em busca de prosperidade, ela só está querendo um lugar onde vai oferecer uma casa nova, um carro novo, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, muitas promessas, né, irmão? Muitas coisas, e não sei o quê. E aí ela realmente perde o alimento, irmãos, verdadeiro.
esse gramadinho gostoso que Deus quer nos dar. Amém, queridos? Você quer estar nesse lugar? Amém, querido? Sempre comendo dessas coisas boas, dessa palavra que Deus tem para mim e para você. Então é Ele que vai nos alimentar. E também o pastor, né? O Senhor, pastor, guia as suas ovelhas. Diz que Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me mansamente às águas tranquilas, querido. Sabe, o Senhor, além de levar a gente para um lugar, as suas ovelhas, para um lugar de bastante comida gostosa, também Ele leva um lugar de água. As ovelhas ficam todas ali, naquele pasto, né? Comendo, mas de frente delas tem um rio. Olha o rio ali, olha. Tem um rio, águas tranquilas, e elas vão ouvindo aquele barulhinho do rio. E ali elas vão deitar em verdes pastos. Elas vão deitar também. Elas vão descansar. O Senhor, irmãos, além de nos dar comida, Ele nos dá descanso. Amém? Ele nos dá descanso. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. A vida, irmãos, não é fácil. A vida é complicada. Você nasceu, arrumou problema. Casou, arrumou um problema maior ainda. Tem filhos, o problema cresce mais ainda. Por quê, irmãos? Porque a vida é assim. Tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades, tantas coisas. Irmãos, mas nós não estamos desamparados. Então a vida, querido, mesmo que tenha os seus problemas, a vida é maravilhosa. Amém? Porque o Senhor é nosso pastor, irmãos. Jesus diz que olhava a multidão, e Ele tinha grande compaixão da multidão, porque Ele via uma multidão sem pastor, ovelhas sem pastor, cada uma caminhava por um lado, porque não tinha um pastor. Irmãos, mas quando as ovelhas têm um pastor, as ovelhas não ficam perdidas. As ovelhas não ficam perdidas. Elas serão conduzidas pelo pastor. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele guia-me às águas tranquilas. No meio dos problemas, no meio das lutas, no meio das aflições, o Senhor vai nos levar a esse lugar de águas tranquilas. Amém, queridos? Você pode ir ali, naquele lugarzinho, e você orar, e você falar com o Senhor, e o Senhor vai te trazer tranquilidade. Amém, queridos? Isso que é bom, irmãos. Hoje a gente vê tantas pessoas agitadas por todos os lados. Quer ver gente agitada, irmãos? É agora, nesse período de carnaval, não. Eu já estou adiantando o calendário, irmão. De Natal, né? De Ano Novo, de Natal. Irmãos, as pessoas ficam agitadas. Parece que vai acabar, parece que não vai ter mais nada nos comércios. Ele quer comprar tudo. Parece que tudo vai... Irmãos, parece que nesse tempo assim, eu não compro nada, irmãos. Verdade, querido. Eu vejo o povo comprando tanta coisa, eu falo, mas para que compram tanta coisa? Parece que vai acabar, parece que no dia 1º já não tem mais nada.
Aí me dá uma aflição, irmãos, que eu falo assim, olha, eu vou às vezes, no shopping, eu vou aqui, vou ali. Não quero. Né? Então, queridos, as pessoas vivem assim, né? Muito agitadas, parece que aceleradas. Gente, é o final de ano, é Natal, não sei o quê. Para que isso? Nós somos ovelhas de Jesus, Ele está cuidando de nós, queridos. Ele é o nosso Natal, amém? Não é o Papai Noel, não é o comércio, não é essas coisas, não são essas coisas. Jesus, o bom pastor, que é o nosso Natal. Amém? Glória a Deus. É tanta festa, irmãos. O cara engorda uns 10 quilos nesses dias aí. Entendeu? Aí a gente engorda, aí eu chego lá, consulta com a doutora, aí ela fala, senhor Edmir, o senhor deu uma engordadinha, né? Eu falo, doutora, eu não como quase nada. Aí ela fala, eu sei, eu sei, a médica sabe disso, os médicos sabem, né? Que a gente fala que não comeu nada. Mas, irmãos, a gente tem que estar tranquilo, irmãos, em Deus. Nós não podemos ser igual a esse povo do mundo. Porque esse povo, queridos, eles não têm o pastor. Na hora da angústia, eles não sabem quem buscar. Eles correm para cá, eles correm para lá, eles vão não sei na onde, vai na tia Chiquinha, vai na dona não sei do quê, vai no seu Zé das Contas, vai não sei aonde, em todo lugar, qualquer coisa que falam para ele, ele vai, mas não segue o bom pastor, irmãos, e nós temos esse pastor maravilhoso, que nós podemos nos colocar na presença dele, e ele vai pegar as nossas mãos, e vai nos guiar. Amém, queridos? Isso não é maravilhoso, querido? Isso renova, isso é renovação na nossa vida, quando nós entendemos isso. Entendemos, querido. Porque ovelha é mansa, ovelha, muitas vezes, ela pode ser enganada. Né? Ovelha é assim, irmãos. Mas quando está junto com o pastor, não é enganada fácil. Quando ela está no meio do rebanho, irmãos, ela não é enganada. Nós somos o rebanho, nós somos as ovelhas do Senhor. Amém? Então o pastor guia as suas ovelhas. Guia-me mansamente às águas tranquilas, não é? O pastor dá o refrigério. Então o nosso pastor, Jesus, ele traz refrigério. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele refrigera a minha alma. Olha o que acontece conosco, irmãos. O mundo é tão cheio de tantas coisas. A gente nós padecemos tantas coisas, nós sofremos tantas coisas. A vida muitas vezes nos castiga, né, irmãos? Com tantas coisas, queridos. Então, as ovelhas muitas vezes estavam num lugar quente, num sol quente, e estavam sendo castigadas ali por aquele sol, estavam sofrendo ali naquele sol. Aí o pastor, ele começa a guiar as ovelhas para um lugar de refrigério. Esse lugar de refrigério era um lugar na montanha, onde batia um vento bem fresquinho, tinha uma sombra gostosa, e batia aquele vento fresquinho, aí as ovelhas ficavam ali totalmente, né, refrigeradas, né, irmãos? Ficavam tranquilas ali com aquele vento, batendo aquela coisa gostosa, querido. Deus, o bom pastor, também faz isso. Ele nos vê no meio da luta da vida, o sol forte dos problemas, das dificuldades da vida. E o bom pastor nos guia a esse lugar de refrigério. Esse lugar de refrigério. E o Espírito Santo vem e sopra a brisa suave sobre nós,
Quantos já sentiram o soprar do Espírito Santo sobre você? Não é uma delícia, querido? Você estava agitado, você estava, disse, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje parece que deu tudo errado, hoje está aí, o pastor te leva para esse lugar de descanso na sombra, né? A minha sombra descansareis. Então, e o Espírito do Senhor sopra sobre nós e nos dá aquele refrigério, e a gente sente assim, ei, glória a Deus. Ah, como é bom ser ovelha do Senhor, não é, irmãos? Como é bom ser ovelha do Senhor. Porque o bode, ele não quer, ele fala que a coisa está ruim mesmo, eu morro, eu mato, porque está não sei o quê, e aí não dá, né? Não dá. Mas a ovelha se entrega ao Senhor, e o Senhor leva a esse lugar de refrigério. Ele vai trazer refrigério, refrigera a minha alma, né? A minha alma. Lembra que ontem o pastor falou da pessoa almática, né, irmãos? Pessoa agitada, almática, nervosa, apressada. Tem que ser para já. Tem que ser para já. Né? Pessoa apressada. Você já ficou perto de gente assim, irmãos? A pessoa é tão agitada, a pessoa é tão almática, tão assim, que vai te dando uma aflição. Vai te dando uma aflição. Terrível isso. E quando tem família, irmãos, que todo mundo é almático. Os filhos, o marido, a mulher, o cachorro, o gato, o papagaio, o passarinho. Tudo, aquela casa parece um inferno. É uma gritaria, começa uma discussão, é um negócio terrível. Na casa do meu avô era o pessoal italiano, né, irmão? E tinha vez que o negócio pegava ali. Ixi. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer tratar com a nossa alma, né? Quer tratar com as nossas emoções. Pega a nossa alma almática assim, as emoções afloradas, né? A pessoa fala, hoje eu estou... Né? Tem uns que, crente, né, irmão, diz assim, hoje eu estou com a macaca, eu estou com não sei o quê, eu estou com... Tem que quase chamar uma sessão de descarrego, né, irmão? Aí que o pessoal fala, né? Porque o negócio é feio, irmãos. Entendeu? Às vezes o gato se esconde debaixo da cama, o cachorro se esconde no fundo do quintal, entendeu? O papagaio fica quietinho, porque diz, olha, esse cara está atacado hoje. Ovelha atacada, irmãos. Já pensou? O marido olha para a mulher e diz assim, nossa, você não foi no culto ontem, mulher? Você foi ontem no culto e já está desse jeito. Mas Ele refrigera a nossa alma. Amém? E é bom, irmãos, a gente estar assim. Sabe quando você está almático? Você está meio, sabe, pavio está curto, né? Pavio está curto. Entendeu? Então, querido, vai lá num cantinho, no quarto, em algum lugar, no banheiro, qualquer lugar, né, na casinha do cachorro, fala, dá licença, cachorro. Vai lá, dobra o joelho e se coloca como ovelha diante de Deus. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Quando você está com a alma agitada, vai lá diante do Senhor, como ovelhinha, coloca lá.
E deixa ele te abraçar, deixa ele te pegar no colo, deixa ele falar, vem cá, minha ovelha, vem cá, minha ovelha, vem cá. Aí você chora, você se derrama, e você põe a sua alma diante dele. Depois você levanta dali e você já está renovado. Amém, querido? Amém. O Senhor faz isso, irmãos. Porque o mundo é assim, e tantas coisas que vêm sobre nós, e muitas vezes a alma da pessoa não suporta. E como eu disse outro dia, né, tem pessoas que pensam mais com a alma do que com a mente, né? Você passa com um carro assim, aí o cara fala, dá uma buzinada, fecha você, ou alguma coisa aconteceu, o cara põe o dedo para fora lá, aquele dedão, né? Xingou, aí você diz... Aí sobe o leãozão. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Vai atrás do quê, meu filho? Vai atrás de Jesus. É melhor ficar como ovelhinha ali, se colocar diante de Jesus, porque você vai lá, você vai levar um tiro. Você vai arrumar um grande problema. Entendeu? Deixa o cara com o dedo dele lá, irmãos. Que Deus vai tratar com aquele dedo. Deus é que vai tratar, não vai, irmãos? Eu penso que vai ficar barato, mas é Deus que vai tratar. Agora nós, irmãos, temos que estar debaixo do Senhor. Sabe por quê? Porque o diabo faz para nos provocar. Para nos provocar. Para você já... Não leva o desaforo para casa, não. Nós somos ovelhas. Amém, querido? Então, mesmo que a vida vai judiando de nós, a gente tem que colocar nas mãos de Deus, e Ele vai nos levar a esse lugar de descanso, esse lugar de comida boa, esse lugar de refrigério para a nossa alma. Amém? Glória a Deus. Vê aí a hora que é para mim terminar, 7h15. Né? Amém. E nele, irmãos, no Senhor nós temos também segurança. Amém? Além do cuidado, né? Que Ele cuidar de nós, suprir as nossas necessidades, ainda, irmãos, Ele nos dá segurança. Então o Senhor é a nossa segurança e proteção. É a verdadeira segurança. Às vezes a gente quer buscar segurança, né, num portão automático, num monte de câmera, num monte de coisa. A gente quer segurança em todas essas coisas. E é bom você colocar, né? Aqui no Brasil, do jeito que está, é bom. Mas a verdadeira segurança, irmãos, está no bom pastor, em Jesus, que é o nosso pastor. Nós somos ovelhas. Amém? Então o Senhor é o pastor que dá segurança. Então Ele refrigera a nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Então, o Senhor vai nos dar segurança. A ovelha tem segurança, mesmo quando passa pelo vale da sombra da morte. Que é o vale da sombra da morte, irmãos? São situações muito difíceis. São situações que a gente olha para cá, olha para lá, e a gente diz, como eu vou sair disso? Que situação difícil que eu estou, por minha própria causa ou por causa de outras pessoas que me puseram nessa situação. É um vale que parece que é um lugar de morte, é um vale de sombra da morte, situações complicadas. Mas o bom pastor vai estar ali para dar segurança. Amém? Então pensa nas ovelhas, irmãos. De repente, uma ovelha
ela acaba entrando em um vale de sombra da morte, em algum lugar, no meio de algumas pedras, de alguma coisa, em um buraco, que ela não consegue sair dali, não vê jeito de sair, mas o bom pastor está ali. Então, como que o Senhor nos livra, irmãos? Como que Ele nos dá segurança? Então, primeiro, através da sua presença, através da presença dEle. As ovelhas estão ali, mas o pastor está ali. A presença do pastor é que faz toda a diferença. Amém? Então, a presença de Deus, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, irmãos. Por isso que nós precisamos, irmãos, sempre estar debaixo da presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, nos colocarmos na presença dEle. Nós não podemos nos afastar, sabe? Porque a ovelha muitas vezes tem uma tendência de querer se afastar. A ovelha é meio curiosa, né? Então aí ela vai olhando para cá, vai olhando para lá, de repente ela vai se afastando, irmãos, da presença do pastor. E se torna perigoso, né? Por isso que nós temos que ter a presença do pastor. Sabe? Você olhar assim, ó, o pastor está ali. Amém? O pastor está ali, Jesus está ali, Jesus está aqui, Jesus está aí. Amém, queridos? Então, buscar essa presença, estar na presença do Senhor. É Ele que vai nos dar segurança. Irmãos, quem não tem a presença de Jesus, não sente segurança. Não sente segurança. Não sente segurança. Por isso que na hora da aflição a pessoa fica meia doida, endoidecida. Porque não sente essa segurança. Agora, as ovelhas do Senhor Jesus têm segurança em Jesus. Tem até um hino que canta assim, né? Que segurança tenho em Jesus. E desfruto o gozo da luz. Tem uns hinos bonitos, irmãos. Então, através da sua presença, porque Jesus diz que eu estou contigo, sempre estarei contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém, queridos? Jesus é o Emanuel. O Emanuel é o quê? Deus conosco. É a presença dele em nós, é a presença dele na nossa vida. Jesus está presente no meio do rebanho dele, no meio do rebanho dele. Por isso que ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém, queridos? Então é a presença do Senhor, nessas horas aí. Também, irmãos, Ele vai nos dar segurança através de sua vara. Através de sua vara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, a vara do pastor, que ele andava com uma vara, era um instrumento que ele andava, alguma coisa assim. Para que servia, né? Aquela vara? Fora o cajado, a vara. Ele tinha uma vara também. E a vara era quando o lobo chegasse, o leão, o urso, chegasse perto das ovelhas, Jesus, o bom pastor, né, Jesus? O bom pastor vai lá e com a vara dá varada no lobo, dá varada no leão, dá varada no urso, no bicho que for, que quer tragar as ovelhas. Ele dá varada e salva a ovelha, livra as ovelhas daquele mal. Amém, queridos? Então, o Senhor Jesus, o nosso pastor, Ele é assim. Quando você clama o nome de Jesus, você diz, Jesus, em nome de Jesus.
Porque o diabo está ali rodeando, né? Ele vem para querer tragar. Ele fica rodeando para pegar a ovelha, principalmente a ovelhinha distraída, né? Você viu aquela ovelhinha boca aberta? O que está acontecendo aqui? Está tendo o que mesmo? Que culto é esse? É a ovelha boca aberta, né, irmãos? Ela não lê o boletim, não sei, irmãos. Aí o lobo vem e fala, isso aí está fácil. Deixa eu pegar essa... Mas aí Jesus vem, irmãos, e pega a vara, e desce a vara no bicho. E o bicho corre. Amém? Amém, queridos? Não é bom a gente ter essa proteção? Sabe? A hora que vem o demônio, vem o mal, chega. Ah, você está ali, mas Jesus vem no bicho, e você fica livre. Amém, queridos? Então, essa é a vara. E a vara também, irmãos, ela serve para contar as ovelhas. Então, o pastor, ele põe a vara assim, e as ovelhinhas, aí ele dá aqueles assobios, né, chama, as ovelhinhas vão passando uma por uma, debaixo da vara. A vara também simboliza a autoridade do pastor. A autoridade do pastor. As ovelhinhas obedientes vão passando todas debaixo da vara, e ele vai contando. Mariquinha, Joaquina, Filisberta, e vai contando, e vai vendo. Se tiver faltando alguma, ele vai atrás. Não é verdade, irmãos? Como é bom ser ovelhinha, né? A gente vai e passa debaixo da vara do Senhor ali. Amém, querido? Então a vara fazia isso. Além de expulsar os bichos, ainda ela era uma vara de autoridade que a gente passava por baixo e o Senhor via se estava tudo certo com as suas ovelhas. E aí também no 3, através do seu cajado. Então o Senhor, ele nos dá segurança através do seu cajado. Então o cajado era mais comprido e curvado. Ele era bem mais comprido e tinha uma curva assim. Por quê? Porque muitas vezes as ovelhas iam para um lado para o outro e ficavam um pouquinho mais longe do pastor, ou caía em alguma vala, ou caía em algum lugar difícil, e ele com aquele cajado, ele enroscava nas pernas ou no pescoço da ovelha e puxava devagarinho a ovelha. Ele ia puxando até que ela viesse perto dele novamente. Amém, queridos? Então, a tua vara e o teu cajado me consola. Amém, queridos? Então, ele cuida de nós. Muitas vezes estamos cansados, muitas vezes estamos até meio desanimados e acabamos nos enroscando em alguma coisa da vida, sabe, enrosco. Sabe o que é enrosco, irmãos? Tem enrosco, né? E aí ficamos enroscados naquilo. E parece que você já... Sabe, é uma coisa que começa a te atrapalhar e tudo. E aí o Senhor vai lá e puxa você, começa a puxar você do enrosco. E muitas vezes até dói um pouco, não é? Até dói, porque às vezes está presa naqueles enroscos, naquelas coisas. Às vezes é uma planta com espinhos e tudo, e a ovelha ficou lá naquele meio enroscada. Aí ele vai com o cajado lá, e vai, devagarinho, e vai puxando. A ovelha pode até sair com umas feridinhas do espinho, mas aí o bom pastor traz ela para pertinho dele, e vai sarar as feridas, vai curar, vai limpar, vai tirar as coisas das plantas que ficaram grudadas nela, porque a ovelha é assim, irmãos. Às vezes fica cheio de carrapicho, né? Carrapicho, aquelas coisas assim. O mundo coloca um monte de carrapicho em nós, irmãos. Tem crente que às vezes chega no culto carrapichado, irmãos. Você olha daqui e já vê, nossa, aquilo ali está demais. Entendeu?
E a palavra de Deus tem que vir mesmo, louvor, tudo para tirar todos aqueles carrapichos, todas aquelas coisas, aqueles enroscos, né? Como nós somos muito fácil de entrar nos enroscos, né, irmãos? Você vai lá, a ovelha vai lá, viu alguma coisa, e quando viu, está enroscada, ou caiu em alguma coisa. Mas o Senhor vai lá, com o cajado, e levanta, e tira, né? E não nos deixa ficar afastados do rebanho. Amém, queridos? Então, o Senhor, nesta tarde, é tarde ou noite já? É noite já. Está nos convidando como ovelhas para nos colocar diante dEle. Amém? Para nos colocar diante dEle como ovelhas. Eu não sei se você tem sido realmente uma ovelha, ou se você, às vezes, tem virado bode. O Senhor está chamando você para ser uma ovelha dEle. Se colocar debaixo dEle, das mãos dEle, do cuidado dEle. Né? Colocando sobre Ele todas as nossas ansiedades e necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Ele tem cuidado de nós. Irmãos, mas nós precisamos nos deixar cuidar. Nós precisamos nos deixar cuidar. Já viu criança teimosa? Que o pai e a mãe quer cuidar, mas ele briga, ele grita, ele esperneia. Não quero cuidado. A mãe às vezes quer dar o banhinho nele, mas ele não quer, ele grita. A mãe está querendo limpar, deixar limpinho, cheirosinho, mas ele grita e chora e não sei o quê, ele esperneia. Né? A mãe quer dar comida e ele também... Fica difícil, irmãos. Agora, a ovelha, ela tem que ficar mansa. A ovelha tem que ser mansa. Amém, queridos? Larga a teimosia, larga essas coisas ruins que muitas vezes afloram no nosso coração e na nossa alma. E se coloca como uma ovelhinha. Amém? Uma ovelhinha. E Cristo fará muitas coisas naqueles que são ovelhas dele. Amém? Você quer ser ovelha de Jesus de verdade? Quer mesmo? Você está disposto a ser ovelha do Senhor? De deixar Ele cuidar de você? De deixar Ele te guiar em pastos verdejantes? As águas tranquilas, refrigerar a sua alma. Você realmente quer isso? Ou você quer resistir e quer continuar como ovelha sem pastor? Irmãos, porque tem muita gente dentro das igrejas que são ovelhas sem pastor. E ovelhas sem pastor, irmãos, como que faz? Engole tudo quanto é heresia. Ouve a palavra do pastor aqui, aí já sai, já liga lá no YouTube, deixa eu ver, não. Aí fica para lá e para cá. E só os pastores da internet, mas não tem um pastor, querido. Amém? Não tem o pastor. Então, queridos, por mais que Jesus seja o nosso pastor, mas nós precisamos ser rebanho, juntos, estarmos juntos diante do nosso pastor. Amém, queridos? Diante do nosso pastor. Até eu me coloco diante do meu pastor, junto com o rebanho. Mas temos que ser humildes de coração. Humildes. Deixar a teimosia. Deixar os pensamentos ruins e nos colocar nas mãos dele.
Vamos ficar em pé, irmãos. Esse deve ser o nosso grande desejo, irmãos. Ser ovelhas. Aquele que não é ovelha, irmãos, se o pastor abre a Bíblia e mostra algo para ele, que vai contra aquilo que ele está fazendo, que corrige, ele diz, não quer correção. As ovelhas gostam de correção, amém, queridos? Porque a correção, irmãos, nos abençoa, a correção nos ajuda, a correção nos direciona, a correção nos guia, e só a ovelha pode ser guiada e direcionada, porque o bode não gosta de ser corrigido, irmãos. Ele pula, eu ia falar pula que nem bode, mas pula, irmãos. Não gosta de correção. Mas a ovelha gosta de ser corrigida. Porque ela sabe que a correção, depois da correção vem um grande carinho e amor do bom pastor. Amém, querido? O Espírito Santo vem e sopra, e tudo aquilo. Amém?